Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Quero ler com os irmãos os versículos 18 e 19. É o texto que foi lido aqui no início desta reunião. Quero dar continuidade à mensagem da semana passada, que nós começamos, e eu não pude concluir todos os tópicos em razão do próprio tamanho do tema, né? Ou pelo menos dos pontos que eu elaborei, não teria mesmo condições de esgotar a todos eles num só dia. Portanto, eu continuo hoje. Diz assim o texto sagrado: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quero ler também com os irmãos um outro texto, que seria 1 João. Abra rapidamente na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Que diz assim: porque tudo o que há no mundo, ou melhor, vamos ler o versículo 15, né? O 15 e o 16, tá bom? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Amém. Com esses dois textos, amados, eu quero lembrar os irmãos o que dissemos semana passada e seguir adiante, dando ênfase ao que a Escritura chama de a palavra da reconciliação, ou que seja o ministério da reconciliação. Eu pregava, inclusive, ontem em Goiânia, na igreja de Goiânia, e eu chamava a atenção dos irmãos para um fato muito curioso, o fato de que, embora haja muitos cristãos, sobretudo eu me refiro aqui aos cristãos evangélicos, eu digo isso porque me parece que os evangélicos, eles têm uma maior consciência da sua salvação do que outros cristãos que não são evangélicos. No sentido de que o cristão evangélico, me parece que ele tem uma maior ciência, né, de que ele assumiu uma postura diante do evangelho. Porque há muitos cristãos que, sendo cristãos, me parece que eles os são na sua inconsciência. Eles dizem crer em Cristo, dizem ser católicos, digamos assim, mas me parece que eles nunca, algum dia, tiveram um posicionamento frente ao evangelho. Diferentemente dos evangélicos, que num dado momento, a pessoa sente a necessidade de se converter a Jesus Cristo, não é assim? E aí geralmente é feito um apelo, e aí essa pessoa então, o que ela diz? Não, eu aceito a Jesus. Então, esse ato, né, de aceitar a Jesus, eu digo isso, eu coloco aqui entre aspas, porque ninguém aceita a Jesus. Se bem que é verdade que você aceita, porque isso passa pela sua vontade, mas na verdade isso é apenas uma obra que o Espírito Santo realiza no coração dos seus eleitos. De maneira que esse aceitar a Jesus, na verdade, é Jesus te aceitando, é Jesus te recebendo, é Jesus te iluminando, é Jesus confirmando aquilo que na sua soberania Ele já decretou na eternidade passada. Bem, mas não deixa de ser isso um momento formal em que essa pessoa adquire a consciência daquilo que ela assume agora frente ao Evangelho. Bem, mas o fato curioso não é esse. O fato curioso é que, embora haja essa consciência deste ato tomado, isso não significa absolutamente que essa pessoa de fato tenha consciência do Evangelho. Porque, infelizmente, o Evangelho, do modo como é passado hoje em dia,
O evangelho é como se fosse apenas um meio pelo qual a pessoa se apropria de algumas bênçãos de Deus, sobretudo as bênçãos imediatas, temporais, materiais. Ou seja, a pessoa se converte porque ela sabe que Deus poderá abençoá-la em razão a uma casa própria, em razão a um emprego, em razão a uma enfermidade. Então as pessoas buscam a Deus muito mais pelo que eles podem ganhar de lucrativo, materialmente falando, do que uma consciência do que de fato Jesus é, do que ele representa, do que foi a sua morte, do seu significado. E o pior, até para aqueles cristãos que têm a consciência do que é a morte de Cristo, no sentido de morte redentiva ou de uma morte vicária, substitutiva, mesmo estes pastores, líderes, não estão claros exatamente do significado profundo, do cerne da cruz de Cristo. Não entendem o sacrifício de Cristo. Inclusive, este é um ponto que será tratado no livro que nós estamos fazendo, porque existem, na verdade, duas visões acerca da morte de Cristo, da cruz de Cristo, que é prevalecente hoje no mundo. Uma é daqueles que apenas vê a cruz de Cristo, ou a morte de Cristo, na cruz do Calvário, como sendo meramente uma execução. Veem a Jesus como sendo uma pessoa, um homem rebelde, que se rebelou contra César e se rebelou contra a religião prevalecente do seu tempo, e em razão dessas rebeliões no âmbito político e religioso, os judeus, juntamente com o apoio e a autorização de Roma, acabaram matando este homem. Ele foi executado, simplesmente executado, mais nada. Foi uma execução como teria sido tantas outras antes dele e depois dele também. Então tem essa vertente de interpretação acerca da morte de Jesus. Mas por outro lado, que é a parte do chamado evangelho, não do evangelho da Escritura, mas do modo como entendem o evangelho, que dizem que Jesus morreu uma morte sacrificial, o que é correto, mas que seria, na verdade, uma ação divina de descontar em alguém a culpa do homem. Ou seja, o homem caiu, pecou. Então Deus ficou irado com o homem, Deus está aborrecido com o homem, Deus está, de certo modo, entristecido com o homem, porque o homem comeu um fruto que ele disse para não comer. Está aqui essa árvore, se você comer, eu vou ter que criar um tacho de fogo para você, queimar no fogo. Estão entendendo a história, não? É assim que se entende no cristianismo, tanto é que falam nem fruto, acabam falando na maçã. Então Deus proibiu comer uma maçã, ou que fosse um fruto, não importa, que não tinha nada com nada, era um mero capricho de Deus, para testar o homem, para saber se o homem tinha capacidade de obedecê-lo, para saber se o homem ia obedecer, como se Deus estivesse dizendo assim, olha, está aqui essa árvore, ela não tem nada com nada, é apenas uma árvore, mas eu quero que você me preste obediência. E ponto final. E se você desobedecer, você sofrerá a morte eterna. Aí o homem foi lá, comeu do fruto e deu no que deu. Essa desgraça toda do mundo, tanta gente morrendo, sofrendo, tanta dor, lágrima, angústia, essa perversão, todo esse mal que consome a humanidade, existe em razão de um capricho de Deus. E isso eu estou falando segundo o modo como veem. Pastor, mas eu nunca ouvi falar disso. Não, na verdade você nunca pensou isso. Mas se você analisar do ponto de vista como é explicado, Deus criou o homem, colocou no jardim, e ali colocou uma árvore, e diz, você não come dessa árvore, se você comer, você vai morrer. O homem foi lá, comeu, e Deus se zangou, e em razão da sua zanga, pronto, deu isso que deu. Só que aí, diz, não, pastor, mas Deus é amor, Deus provê salvação para o homem, por meio de Cristo. Mas aí como é que você agora entende isso? Sabe como? Que Deus está zangado com o homem, está triste, está aborrecido, e Ele é capaz de perdoar o homem, desde que essa sua ira seja derramada em alguém, nem que seja no seu próprio filho. Aí nós olhamos, quando eu digo nós, eu quero dizer o cristianismo, vamos corrigir esse ponto, olha a morte de Cristo como sendo Deus perdoando o homem, à custa de descontar a sua raiva no seu filho Jesus. É um Deus irado que mata o filho, que cospe no filho, que maltrata, chicotada e cruz e humilhação. Aí você, agora
eu estou aliviado, né? Eu já derramei minha ira sobre meu filho, então agora eu posso perdoar. Ou seja, seria um amor incapaz de ser amor, conforme a Escritura. Porque a Escritura diz o seguinte, que o amor tudo suporta. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor não se ufana. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não ensoberbece. O amor, ou seja, o que é o amor? Se você diz, eu perdoo desde que, esse desde que, ele fere a essência do amor. Eu sei que dirão, pastor, mas o senhor está esquecendo que Deus é amor, mas Deus é justiça. E aí é por causa dessa situação, é que muitos entendem equivocadamente a morte de Cristo. Porque pensam que a salvação está no martírio, no sangue, na chicotada, no prego enfiado. Para que Deus salva desde que primeiramente Ele mate. Eu só posso salvar se condenar. Eu salvo condenando e eu condeno salvando. E não sabem que na verdade o que Cristo sofreu na cruz do Calvário, todo aquele sofrimento que de fato foi muito angustiante, ele não começa na cruz do Calvário. A salvação do homem é em razão do próprio Deus, que diferentemente de Lúcifer, e aqui os irmãos para entender a redenção, tem que entender a queda. A grande razão porque os homens não entendem a redenção é porque eles começam a leitura da redenção a partir da redenção, a partir da cruz, e não remontam a sua história, a sua origem. Ou seja, Cristo só morreu na cruz do Calvário por causa de um problema. Onde se deu esse problema? Lá no céu. Lembram quando Deus criou um querubim honrado, bonito, maravilhoso, perfeito, e um dia ele se rebelou contra Deus? Então vamos entender, o que foi a queda do universo? Em que consiste a queda? Entenda isso. Quando eu falo a questão de os cristãos não entenderem a redenção, é porque não somente não entendem, porque conferem a salvação a Deus matando o seu filho, como entendem que o homem é redimido daquilo que ele faz exteriormente. No sentido de usar uma roupa, de usar um brinco, usar uma pintura, ou comer uma comida, ou frequentar algum lugar. Tudo errado. O pecado consiste em quê? Aí você reconstrói a história, remonta a história lá na queda de Lúcifer, e você vai entender exatamente o que é o pecado. Quando então, esse ser criado por Deus, simplesmente, por causa da sua beleza e da sua formosura, ele simplesmente disse, eu subirei aos céus. É esse sentimento. Não é nem essa atitude, porque ele não fez isso. É o que acontece no coração. Disse ele no seu coração, eu subirei. É essa disposição acima das estrelas dos céus. Eu exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é o que atrai todas as consequências. Não que Deus estivesse jogando essas consequências, mas toda a desgraça do universo, que é a consequência do pecado, que se finaliza com a morte eterna, é o resultado de uma criatura simplesmente querer no seu coração, desejar no seu coração, e na sua ilusão, como se ele pudesse viver sem Deus. É quando a criatura não entende que tudo foi criado nele, que tudo foi criado para ele e por meio dele. É quando a criatura não quer depender do Criador. É como se um ramo de uma árvore dissesse, eu não quero estar mais ligado a essa árvore. Eu vou me desligar dessa árvore. E de repente então, porque esse ramo se desliga, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer? Agora eu pergunto, foi a árvore que disse, porque você fez isso, eu vou te matar? Não, não foi. É a consequência inevitável e fatal de você, no seu coração, se afastar de Deus. De maneira então, que se a queda foi esse espírito de exaltação, essa soberba
da vida. Nós vamos ver aqui em 1 João, que fala que um dos aspectos do mundo é a soberba da vida. É isso que é o grande pecado e é isso que é a queda. Por isso, quando Deus criou o homem lá no Éden, o que a serpente falou para a mulher lá no Éden? Lembra? Por ocasião agora da queda do homem, a serpente disse: olha, se você dançar um funk, aí você vai perder a sua salvação. Mas se você cantar os hinos da harpa, aí você vai ser salvo. Foi assim que a serpente disse? Qual foi a tentação? A serpente pegou um copo de pinga e falou assim: bebe, Eva, bebe. Foi assim? Por que nós fazemos disso o pecado, enquanto que o pecado não está nisto? Por que será? Entenda isso. Qual foi a tentação que a serpente fez à mulher? Olha, você pode ser igual a Deus. Eu posso? De que maneira? Se tão somente você comer do fruto desta árvore, que é o conhecimento do bem e do mal. Olha a proposta. Aqui acontece a queda do homem, aqui acontece a sua queda, a minha queda, a queda de todos os homens. Quando é dito, você pode ser igual a Deus. A tentação foi de ser semelhante a Deus. O mesmo problema e o mesmo pecado de Lúcifer, que hoje não é Lúcifer, hoje é diabo, Satanás, porque Lúcifer quer dizer aquele que porta a luz. Portanto, o pecado original, na sua essência, é o sentimento no coração de uma ilusão que é gerada, como que dissesse: você pode viver sem Deus. E é isso que aqui em 1 João capítulo 2, versículo 16, diz acerca da soberba da vida. É um homem ou uma mulher cujo coração é soberbo. O que é a soberba? O que é a soberba? Alguém poderia me ajudar? Quem sabe o que é soberba? Autoconfiança. Uma pessoa que é autoconfiante é soberbo. O que é soberbo? Arrogância, um coração exaltado. O que a Bíblia quer dizer quando diz que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Percebam aqui que o Pai está em oposição ao mundo. Ou seja, se você ama o Pai, você não ama o mundo. Se você ama o mundo, você não deve amar o Pai. Porque o mundo, o que é o mundo? Ora, é a soberba da vida. A soberba da vida é o ponto principal do mundo, porque é essa ilusão de você achar-se ser alguma coisa, considerar-se alguma coisa, em si mesmo, você agora se afasta de Deus, o que fatalmente vai gerar a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, que é, na verdade, essa vida extravagante que o homem vive longe de Deus. A soberba da vida, portanto, consiste na disposição do seu coração e do meu coração. Aí os irmãos imaginem só que essa soberba da vida, ela é tão perversa, tão maligna, que é essa soberba da vida que leva os homens, inclusive, a criar para si as suas próprias religiões. Quando o homem cria para si uma religião, dizendo que é possível que o homem, com as suas próprias mãos, construa a sua salvação, isso é uma soberba. Prega para alguém que a salvação só é possível por meio da graça, misericórdia e bondade de Deus, que o homem de si mesmo não é capaz de construir com a sua própria mão a salvação, que essa pessoa vai ficar furiosa com você. Ela não vai aceitar. Porque a soberba da vida é esse sentimento interior, essa disposição interior, essa consciência interior, ou essa inconsciência de achar que o homem pode, que o homem é capaz. E mesmo aqueles que estão confessando a graça e a misericórdia de Deus, estão se colocando como que eles sejam a coisa mais importante para Deus, e Deus não podia fazer outra coisa senão salvá-los, porque eles têm uma importância muito grande. Ou seja, é o homem considerando-se alguma coisa, considerando ser alguma coisa em si mesmo. E portanto toda palavra, toda ação, todo pensamento, todo sentimento, qualquer coisa que você realize, que esteja sendo fomentado, esteja sendo, tenha como substância esse sentimento de independência, é pecado.
E tudo que você faz, pensa e considera e realiza, tendo no seu coração aquele mesmo sentimento que está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Essa confiança em Deus, como nós falamos aqui na semana passada, usando o Salmo de número 39, versículos 4, 5, 6 e 7. Quando Davi ora a Deus dizendo: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, qual a soma dos meus dias. Esse coração de dependência, tudo que você realiza, tendo esse coração dependente, exalta e glorifica a Deus. Lembra lá quando diz em 1 Coríntios capítulo 10, salvo engano, versículo 30, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Isso é possível fazer qualquer coisa para a glória de Deus, se você estiver nessa base desse espírito de redenção. Por isso que a cura, a solução para o problema da queda é a morte de Cristo. Não enquanto Deus batendo no seu filho e achando bom e ficando satisfeito na medida que bate e oprime o filho. Não. O que é a salvação? A salvação é o inverso da queda. O que foi a queda? Eu subirei, eu serei. Lúcifer era Deus? Ele era o quê? Uma criatura. Não é esse espírito que traz toda sorte de misérias para a humanidade ou para o universo? Então como é que salva o homem dessas misérias? É quando aquele que é, e aqui está a redenção, aquele que, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser. Ele é. Ele não poderia falar assim: eu sou Deus. Não poderia gritar para o universo. E portanto vou sentar aqui num trono de ouro, e vocês todos vão ficar curvando-se pelas eternidades sem fim, dizendo que eu sou bom, que eu sou isso e aquilo outro, me adorando. Mas não. Oi? Isso. Mas não, o que ele fez? Sendo Deus, ele abriu mão de si mesmo. Olha o espírito, olha a disposição. Eu não estou enganado, basta que você leia Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um sentimento, é uma disposição de coração. E aí Paulo começa a descrição da obra de redenção. E lá está a prova, pode olhar. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Sendo Deus, a si mesmo se humilhou. É esse amor que redime. Ora, mas ele não precisava disso, ou precisava? Ele não precisava disso. Mas o amor é aquele que se dá incondicionalmente. Mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual. Porque um dia teve um anjo que, não sendo, julgou por usurpação o ser. E aquele que é diz: não, eu sou, mas eu abro mão do meu ser. E eu vou demonstrar que não há meio de recuperar e de restaurar, senão me entregando. E aí ele abre mão da sua glória, João capítulo 17, ele vai dizer, lá pertinho da sua cruz, ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, ele estava na glória do Pai, então ele abriu mão da sua glória. Quando ele tornou-se um anônimo, quando aquele que é o Criador de tudo, fez-se homem, nasceu de uma mulher, de uma virgem, nasceu na menor das cidades de Belém, nem para escolher uma grande cidade, uma Nova York da vida, ou uma grande capital. Não, nasceu na Judéia. Não bastasse que fosse na Judéia, foi numa das menores, das mais insignificantes cidades. E tu, Belém Efrata, estava lá no finalzinho do mundo, nasceu de uma virgem, não nasceu num hospital, nasceu num curral de animais. Já imaginou? O berço de Cristo, de Jesus, foi um coxo. Sabe o que é coxo? Pois é, foi num coxo. E ali ele cresceu como um homem, totalmente desconhecido,
Mas, na verdade, era Deus encarnado, o Altíssimo encarnado. Era o Eu Sou encarnado. João começa o evangelho dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Houve um homem chamado João, referindo-se a João Batista, que veio para dar testemunho da luz. Ele, João Batista, não era a luz. Ele veio testificar acerca da verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. E tendo ele vindo ao mundo, o mundo não o conheceu. Você já pensou numa situação dessa? Pensa comigo uma situação dessa. O eterno não ser conhecido pelas suas criaturas. Coisa ruim é a pessoa não ser conhecida. Ou você sendo uma grande pessoa, chega no lugar e todo mundo te ignora porque não sabe quem você é. Você imagine só, digamos assim, um grande presidente da república, né? Poxa, orgulhoso, grande, poderoso, é o homem do poder. Mas se ele chegar no lugar e ninguém dá bola para ele, não tiver imprensa atrás dele, um microfone, não tiver ninguém para apresentá-lo, simplesmente ele passar como um anônimo desconhecido, a pessoa ela é reduzida, não é reduzida? E isso falando de um homem. Imagine só. Deus veio ao mundo e o mundo não o conheceu. Simplesmente ele ficou como um anônimo. Mas o que faz isso? Se ele é? Isso sim se encaixa perfeitamente com 1 Coríntios capítulo 13. O amor. Isso sim, é esse espírito, é esse sentimento que já está redimindo o homem. De modo que quando chegou aos seus 33 anos, sim, ele foi julgado pelos homens. Já imaginou? Deus, santo, sem pecado, sem culpa, eterno, soberano, todo-poderoso. Agora, meia dúzia de velhos, anciãos, religiosos, perversos, vão julgar a Jesus Cristo, numa madrugada. Julgar. Mas se vocês tivessem noção, vocês sabem quem é que vocês estão julgando? Se eles tivessem noção que ali era o Logos, eles cairiam prostrados, ou não. Mas, e Jesus, como ovelha muda, não abriu a boca. Isso é o amor. Quando então zombaram dele, escarneceram, colocaram-lhe um manto sobre os seus ombros, cor de escarlate. Sabe para quê? Fala, ele é rei, traz o manto do rei. Mas eles estavam mentindo, eles estavam fingindo. Aquilo lá não era para exaltá-lo, era para humilhá-lo, era para escarnecer dele, era para zombar dele. E ele, como ovelha muda, não abria a boca. Alguém teve uma ideia, correu. Todo rei tem que ter o quê? Um cetro. Correram lá, pegaram uma cana, um cabo de vassoura e colocaram na mão dele. Para zombar. É rei. Aí teve e a coroa do rei. Aí um outro correu, pegou lá, teceu uns espinhos e lhe fez uma coroa e cravou-lhe na cabeça. Mas não é esse sangue que está correndo, que Deus está lá, isso mesmo, tem que descontar o pecado do Josué nele. Não, isso aqui é o amor, que se dá e ensina ao mundo o caminho da redenção. É esse amor que redime. Quando você compreende esse amor, você então abandona necessariamente essa soberba da vida e se volta para Ele, em humildade, em amor, em dependência, em necessidade, coração quebrantado. Essa é a verdadeira conversão. Não existe conversão que não seja por esse caminho do reconhecimento de que Deus é Deus, de que Deus é amor, de que Ele se deu ao mundo para resgatá-lo da sua condição perversa, dessa soberba da vida. Depois que passou o primeiro ato do escárnio, começou então o ato dos sofrimentos. Ele foi espancado, chutado, beliscado, levou murros nos olhos, levou aquele madeiro. Deus, ora, mas eu costumo dizer uma coisa, já falei aqui várias vezes, se fosse eu ali no lugar de Jesus, eu, na minha razão, gente do céu, eu mandaria vir só uma meia dúzia de anjos com espada de fogo para decapitar todo mundo ali. E estaria no meu direito.
e não pecaria. Pecaria? Eu sou Deus, eu que mando em tudo. Eu que crio, eu que vou definir o que é o pecado. Se eu falar, não, isso aqui não é pecado, ponto final. Eu sou Deus. Vocês são tudo criaturas. Mas não, o amor não é vingativo. Ou é vingativo? O amor não se ensoberbece. O amor perdoa ou não perdoa? Perdoa com um si. O amor diz, pai, perdoa, diz o pai, mas será que eu posso? Eles não sabem o que fazem. Só isso. O amor diz, eles não sabem o que fazem. Nós falamos, sabe o quê? Aquele pilantra, vagabundo, não sabe. A gente não fala desse modo? Mas o amor não. O amor nunca diz isso. O amor simplesmente se entrega. Ali, aqueles sofrimentos eram homens maus e perversos que estavam fazendo contra Deus. Ali era a manifestação pública e prática de toda a revolta. Sim, revolta de Lúcifer. É o sentimento de maldade no seu coração, quando se tornou inimigo de Deus. Toda aquela ira do coração daquele anjo agora se materializava e se manifestava ao universo quando feria a Jesus. De maneira então que a redenção é esse espírito que está sendo formado hoje em nós. Salvação, portanto, que aqui diz é a palavra da reconciliação. Ou seja, um dia o mundo se afastou de Deus, tornou-se inimigo de Deus. Como é que alguém pode se tornar inimigo de Deus? Não o reconhecer como Deus. Não reconhecê-lo como sendo a vida. Não reconhecê-lo como sendo a fonte da vida. Não reconhecer que você só existe nele. Que você existe para ele. Que você foi feito por ele. E portanto Deus é a razão de toda a nossa existência. Se você está aqui hoje, é por causa dele. Se você abriu os olhos hoje, é por causa dele. Se você se levanta, é por causa dele. Se você caminha, é por causa dele. Se você faz xixi, é por causa dele. Faz cocô, é por causa dele. Ninguém gosta de falar de cocô, mas o cocô, pensa numa coisa boa, é você ir ao banheiro. E como diz o eufemismo bíblico, aliviar o ventre. Meu irmão. Fica aí para você uns 30 dias, para você ver. Como quando você fizer, você fala assim, louvado seja Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Por quê? Porque Deus fez isso. Isso é de Deus, é maravilhoso. Isso é extraordinário. Tudo que Deus fez é maravilhoso. E nosso coração então precisa de reconciliação. Nós temos que voltar a Deus e vê-lo, entendê-lo, compreendê-lo e recebê-lo como sendo o tudo. Se ele é o tudo, eu só posso ser o nada. Porque se eu for alguma coisa, ele não será o tudo. Porque eu sou alguma coisa. Então, para que ele seja absoluto, eu tenho que me relativizar. Enquanto um ser que ainda que nesse processo de vida, de existência, eu pareça possuir ou ser alguma coisa, mas tudo isso é nele, por meio dele e para ele. Aí você está num processo de salvação. Bem, mas aí nós vimos como tratar então essa soberba da vida. E no Salmo 39, na semana passada, nós vimos a oração de Davi, que trata com esse problema. Quando Davi diz, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim com a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desses aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, passa o homem como a sombra, em vão, ele se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, ó Senhor, o que espero, tu és a minha esperança. É uma oração que diz, Senhor, a minha vida, essa existência humana. Você tem quantos anos, Rosirene? 41, não é? Eu não esqueço porque tem a minha idade, né? Você está super nova, viu, Rosirene? Tem a minha idade. Então imagine, 41 anos é nada. Quem sabe a irmã Rosirene não vai embora daqui a meia hora, daqui a 1 ano ou 5 anos. Ainda que seja daqui a 30, 40 anos.
essa existência humana não é nada diante de Deus. Agora, reconhecer isso requer um tratamento da soberba da vida. Porque senão você vai existir aqui nessa terra, nessa vida efêmera, passageira, achando que você é alguma coisa. E aí, nesse momento, eu quero aproveitar o momento, inclusive para comunicar à igreja o falecimento da irmã Valéria. A Valéria, nossa irmã em Cristo, que congregava conosco até então. Talvez muitos aqui não se lembrem dela, porque ela é uma pessoa muito discreta, muito discreta. Mas ela se assentava bem aqui, juntamente com a Aline, com a Marli, com o Daniel, aqui deste lado. O lugarzinho deles é sempre aqui, e ela, portanto, estava aqui conosco sempre, até que, salvo engano, aos 33 anos de idade, 32, 33, descobriu uma enfermidade que ela não venceu. A enfermidade não foi vencida em vida. Por isso ela faleceu na sexta-feira e foi sepultada ontem. 33 anos de idade. Também tivemos aqui um irmão Luciano, que também faleceu, já tem alguns anos, da mesma enfermidade. Por que eu faço referência ao Luciano? Porque provavelmente, eu digo isso em hipótese, a Valéria, na época da morte do Luciano, estivesse conosco. Perfeito? E você imagina, o Luciano, ele faleceu novo, jovem, 40 anos de idade, 40 e alguma coisa. Eu não sei a idade dele certa, mas era 40 e algo. Para lá de 40 o Luciano tinha, né? Hã? 39, está ali a menina. 39, então, pertinho dos 40. Então imagine você que quando o Senhor levou o Luciano, a Valéria tivesse ido ao sepultamento, ou não, mas tivesse no culto, ele foi ao sepultamento. Aí imagine você, está lá uma jovem, de seus 20 e poucos anos de idade, na época, no sepultamento de um outro jovem. A gente olha para aquele que está lá e fala assim, o irmão Luciano tão novo foi embora. E talvez a Valéria dizendo, tão novo foi embora, e não sabia que ela também iria tão cedo. Ou sabia? Não sabia. Ela não tinha ciência de que ela também tinha ou desenvolveria este problema. Então você agora também está sabendo da morte da Valéria. E você talvez esteja pensando que você não vai, mas você pode ir inclusive hoje. E por que nós então... Não, pastor, eu sei que eu vou. Não sabe não, ninguém sabe. Nós sabendo que vamos morrer, nós não sabemos. Sabe por quê? Porque você tem tantos planos. Você faz plano de aposentadoria, você faz plano da velhice. Você só não faz plano para a morte. Eu falei com minha mãe, cadê minha mãezinha? Está aqui. Falei, mãezinha, a senhora está com 70 anos esse ano, vou comprar uma sepultura para a senhora. Falei, não falei, mãezinha? E vou comprar um caixão também. E vou colocar dentro do quarto dela. Lógico. Por quê? Porque quando a morte vem, ela nos pega de surpresa. Às vezes não tem nem o dinheiro para comprar o caixão, não acontece isso? Então vamos planejar, mãezinha, a morte da mãe. Não é que eu quero que ela vá, mas não, porque... Só que aí eu cometi um grande erro. Qual foi? É que eu posso ir primeiro do que ela. Hã? Vai que essa cova seja minha. Aí pode ser minha. O caixão seja meu. Mas isso indica o quê? Que nós sempre achamos que o outro vai morrer. Mas eu não. A cova serve para os dois, muito bem. Muito bem. Bem, por todos os efeitos, eu quero dizer o seguinte. Nós temos tantos planos, mas tantos planos. E às vezes esses planos, quando não coloca a Deus como sendo o seu principal plano. Quer ver uma coisa? Todos aqui devem ter planos, não? Bom demais. Inclusive, vida sem plano é vida sem razão. Vida humana. Você não tem nenhum plano. Você não tem plano de estudar, não tem plano de se formar, não tem plano de se casar, não tem plano de nada. Sua vida... Isso também é pecaminoso, porque isso às vezes revela uma preguiça incrustada lá dentro. Mas a questão é que você tenha como primeiro e principal plano Deus. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você coloca o reino de Deus em primeiríssimo plano na sua vida, e todos os seus planos são subordinados ao plano de Deus, então você de fato está no caminho certo. O caminho do reino, o caminho da salvação orgânica, é o caminho de eleger a Deus no seu coração, o seu tudo, o seu maior, em todo e qualquer momento. A vida cristã, embora ela passe por alguns aspectos práticos, por exemplo, você trouxe a sua oferta, amém, glória a Deus. Aí é para pagar a energia, o som, o aluguel, essas coisas práticas. Quero que os irmãos saibam, isso não é o reino de Deus. Ah, não é, pastor? Pensei que era. Não, isso aqui é coisa da terra, do homem. Sim, é necessário que tenhamos essas coisas, uma casa, um teto para cobrir, uma água para beber, uma roupa para vestir, é necessário. Mas eu quero dizer para os irmãos que tudo isso que nós fazemos só significa algo efetivamente para Deus se ele partir de uma consciência do seu coração, de que se eu faço isso ou aquilo outro, ou qualquer outra coisa, é porque Deus é. Aí pronto, aí é o seu casamento, é o seu trabalho, é a sua oferta, é o seu congregar, é a criação dos seus filhos, são os seus relacionamentos. Tudo isso vai ganhando uma dimensão espiritual. O reino de Deus, na verdade, é essa esfera dentro do homem, no espírito humano, em que se estabelece a autoridade e a vida de Deus. Estar no reino de Deus não é uma questão de associação. Você preencher uma ficha. Agora estou no reino de Deus. Não. Ora, o reino de Deus é porque Ele é o rei, ó. Ele é o soberano, Ele é o absoluto. E você, no reino, está debaixo dessa autoridade, debaixo deste governo, debaixo dessa vida, dessa bênção, totalmente dependente, acoplado e ali recebendo de Deus a todo e qualquer momento. Não somente no culto, em qualquer momento. Nós temos então que tratar algumas coisas. Nós vimos como devemos nós olhar para a vida humana, ou melhor, para a existência humana. No Salmo 39, semana passada. Hoje quero apresentar mais alguns pontos para os irmãos. E um deles está aqui em Tiago. Abra sua Bíblia. Livro de Tiago, Epístola de Tiago. Capítulo 4. Versículo 13. Falamos sobre a existência humana no Salmo 39. Foi o primeiro tópico da semana passada. O segundo é este, com respeito aos projetos. Olha o que diz a Escritura no capítulo 4, versículo 13 em diante. Atendei agora, vós que dizeis. Vós que dizeis. Hoje, ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Tem algum problema nisso aqui, queridos? Algum problema? Olha, vamos para tal cidade. Quem aqui tem algum plano, eventualmente, de ir para alguma cidade? Ano que vem eu estou pensando em ir para tal cidade, vou mudar de Brasília, vou para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro, não sei. E lá eu vou montar um negócio e vai dar certo, né? E vou viver lá, vou ter lucros. Algum pecado nisso? Em que consiste, então, a soberba da vida? Nisto. Aqui tem uma soberba muito grande. Sabe por quê? Se você fizer um plano para amanhã, amanhã é segunda-feira, perfeito? Segunda-feira, e amanhã, então, eu vou viajar. Amanhã, segunda-feira. Mas será que eu vou viajar amanhã? Vou? Eu não sei se eu vou. Porque um simples vírus insignificante que eu não vejo
pode me impedir de ir. Vai que dá uma diarreia aguda, daquelas que você não consegue ficar 5 minutos fora do banheiro. A cada 5 minutos, chega. Aquela que vai abrindo assim, ó. Não tem uma que vai abrindo? Não tem? E que ninguém consegue ficar dentro de casa? É simplesmente uma infecção intestinal. E você começa a vomitar e fica fraco, não quer comer, não quer sair, não quer fazer nada. Você não pode. Não, foi uma bactéria. Salmonela. É salmonela? Estava no ovo, no presunto, no queijo que você comeu. Ah, mas você não ia viajar? Pois é, mas aí veio uma bactéria, invisível ao olho nu, e eu não posso agora sair. Ou de repente, quem sabe amanhã, quando eu abrir os olhos, me encontro num lugar estranho. Onde é que eu estou? Aí eu ouço uma voz dizendo assim: Alexandre, você demorou a chegar aqui. Quando eu olho, quem é? O apóstolo Paulo. Ele diz: prazer, apóstolo Paulo. E eu digo assim: o que você quer aqui? Aí ele fala: não, o que você quer aqui? Não fui eu que fui lá, foi você que veio para o Hades aqui. Ou não pode acontecer isso? Pode acontecer. Então, os nossos planos, eles são pura pretensão e soberba quando você não reconhece isso e não coloca tudo na mão de Deus. Aí vem um texto sagrado dizendo: atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, se o Senhor quiser, se Ele permitir, porque Ele é Deus, eu viajarei amanhã. Amém? Pastor, e se Ele não permitir? Aí eu não vou. Entenderam bem? Se o Senhor me permitir, daqui a pouco eu vou almoçar. Se Ele não permitir, não vou almoçar. Isso é você compreender que Deus é o Senhor da sua vida. A salvação, portanto, que nós tanto falamos, salvação orgânica, reinar com Cristo, passa por esse caminho do reconhecimento de que Ele é o Senhor. Por isso o versículo 16 diz: agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Mas por que maligna se eu estou fazendo um plano de me mudar de cidade? O que Deus tem a ver com minha vida? Não é que Ele tem a ver com a sua vida, é que você tem a ver com a vida dEle. Porque você está totalmente ligado. Então, se Deus quiser, se Deus permitir, faremos, se não, não faremos. Isso trata com a soberba da vida, não trata? A partir de hoje, nunca mais você vai fazer nenhum plano, vai? Que não esteja sujeito a ele. Pastor, esse ano, quero estudar para passar no concurso público, vou me esforçar, vou fazer de tudo, e se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou passar. Se Deus permitir. Totalmente. Pastor, eu não passei ainda, eu já estou até ficando frustrado. Dê sempre graças a Deus. Mas porque eu não passei? Não, porque Ele está no controle da sua vida. Aí você reconhece que toda a sua vida é um controle. Está dentro do controle divino. Lógico, tem algumas coisas que, estando no controle, algumas coisas negativas, foram atraídas por nós mesmos. Não foi Deus que colocou. Mas eu quero dizer que a sua vida integralmente depende dEle.
Isso trata, portanto, com essa soberba da vida. Fazer isso significa você estar em constante reconciliação, sendo reconciliado com Deus. Tem um outro ponto aqui, que é a questão das riquezas. Falamos sobre a existência, falamos sobre os projetos, agora as riquezas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo alguma coisa. Lucas 16. Aqui nós temos uma parábola, e eu quero rapidamente mencioná-la. Capítulo 16. Quero ler com os irmãos apenas o versículo 8. 8 e 9. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Versículo 10 também. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Essas palavras, um pouco estranhas a princípio, fazem parte de uma parábola que Jesus contou, aqui chamada a parábola do administrador infiel. O que diz a parábola? Diz, isso é Jesus contando uma história, que certo homem administrava a fazenda de um certo proprietário. Ou seja, nós tínhamos ali um administrador, um mordomo, que administrava os bens, a riqueza de uma dada pessoa. Aconteceu que essa pessoa, esse administrador, estava roubando o dinheiro do seu patrão. Vocês entendem isso? Tirando o dinheiro de alguma maneira, o texto não diz exatamente em que aspecto ele fazia isso. Porém, alguém contou para o senhor, para o patrão dele: olha, o teu empregado, o teu administrador está te roubando. Aí foi lá o patrão e disse: olha, presta conta da tua administração, me entrega porque você já não permanecerá nela. De repente aquele homem se viu: e agora, o que eu vou fazer? Ficar desempregado? Trabalhar na roça eu não tenho condição, minhas mãos não dão conta de capinar. Pedir esmola eu tenho vergonha. Como é que eu vou viver? Aí ele pensou: poxa, mas bem que eu poderia ter umas casas de alguns amigos para que me recebessem, né? Almoçava de manhã na casa de um, à noite jantava na casa do outro, no outro dia um cafezinho na casa de um terceiro. Aí ia fazendo um rodízio, né? Para todo mundo. Ou então alguns meus amigos me acolhessem para morar com eles, eu podia viver bem. Mas ele tinha um problema, ele não tinha amigos. Provavelmente fosse mais ou menos aquela ideia do publicano, né? Que cobrava os devedores, cobravam em excesso, altos juros, impunha. E com isso, as pessoas tinham raiva dele, tinham ódio dele, não gostavam dele. Então ele teve uma ideia: não, eu tenho que planejar o meu futuro. Aí ele foi na casa de um que devia tanto, falou assim: vamos abaixar essa dívida, vamos, se deve 100, vamos colocar só 50. O outro devia 80, não, vamos colocar só 70. Aí ele foi baixando a dívida das pessoas. E na medida que ele fazia isso, ele pensava: vou fazer isso para ganhar alguns amigos. E assim, quem sabe, eles me recebam em suas casas quando eu ficar desempregado. Aí Jesus está dizendo com essa parábola que essas pessoas, os filhos do mundo, porque o que ele fazia não era algo lícito, era algo ilícito, mas ele usou de esperteza. Em que aspecto? Ora, em algum momento ele pensou em quê? Pensou no futuro. Bem, ele agiu de perversidade, é verdade. Só que o que está sendo louvado aqui é que mesmo no seu erro, no seu engano, mas ele pensou no futuro. Essa é a questão da parábola. Será que você pensa no seu futuro? Ou você só pensa no seu presente? E aqui, irmãos, tem uma denúncia muito grave. Nós vivemos num século, preste atenção. Isso eu falo, nós é eu e vocês todos e nós todos. Vivemos num século de um profundo individualismo, de um profundo egoísmo. A sociedade, ela está estabelecida de uma maneira a que cada um cuida da sua própria vida e o outro que se exploda. Cada um tem seus problemas, cada um tem a sua vida.
Você corre para lá que eu corro para cá. Ah, o outro está passando fome. Pois é, mas ele tem que se virar. Cada um, a vida é dura, é difícil. Ninguém quer saber de ninguém. Ou não é assim? A vida humana, a sociedade não está deste modo estabelecida? É um individualismo só. Nós não pensamos nos outros, porque nós não pensamos no nosso futuro. A parábola trabalha exatamente isso, dizendo assim, olha, eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Pastor, está falando de quê exatamente aqui? Está falando de dinheiro. Quando a Bíblia fala riquezas de origem iníqua, é porque existem dois tipos de riquezas. Tem a riqueza celestial, a riqueza eterna, a riqueza divina, mas existe a riqueza humana, material. Por isso que diz riquezas de origem iníquas. Não quer dizer perversas nem pecaminosas. Quer dizer que são riquezas da terra, que elas são efêmeras, elas são passageiras. Então ele diz, olha, fazei amigos. Como é que eu posso fazer amigo ou amigos com as riquezas terrenas? É você dividir com os que não têm. E quando você então divide com aquele que não tem, quando chegar naquele grande dia que você estiver lá no tribunal de Cristo, com medo de tanta coisa, porque ninguém fica sem medo diante de um tribunal, já imaginou? De repente está lá Jesus dizendo, pastor Fernando, o negócio está meio feio para você aqui, viu? Olhando aqui, aí daqui a pouco alguém levanta e fala, Jesus, por gentileza, o senhor dá licença da palavra? Pois não, meu filho, o que você quer? Não, quero trazer a lembrança ao Senhor de que o Fernando um dia estendeu minha mão numa situação. Aí eu, é verdade, eu estou vendo aqui mesmo, de fato. Aí outra pessoa cria coragem, porque o primeiro já rompeu o silêncio. Jesus, eu também recebi, ele também me ajudou. Aí os amigos que foram feitos aqui vão dar testemunho de você lá. Entenderam? Porque você dividiu. Porque você entendeu que quando Deus te dá 100, sempre tem uma parte ali que é para você semear. Imagina só se um lavrador pegar, por exemplo, ele tem 10 sacas de feijão. Se ele comer tudo, o que ele vai comer no ano que vem? Então ele tem que pegar 9 sacas para comer e uma ele tem que plantar para nascer mais, senão não nasce mais. Por isso a Bíblia diz que aquilo que nós recebemos, uma parte é pão para alimento, outra parte é para semente, é para semear. Então nós precisamos de desenvolver isso na medida daquilo que nós podemos, não na medida daquilo que você não pode. Não queira chegar agora também e dar tudo para os outros e ficar sem nada. Não, é você olhar para o seu lado. Sempre vai ter alguém do seu lado que pode precisar de alguma coisa. Sempre vai ter. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na rua, seja na sua família, em qualquer lugar, sempre vai ter alguém com quem você pode compartilhar algo. Jesus disse então, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ele quer dizer que o pouco aqui diz respeito às riquezas materiais. Você pode ter a riqueza do Bill Gates, mas essa riqueza, porque ela tem uma natureza material, efêmera, ela é o pouco comparado às riquezas eternas, que é o muito. Então, como é que Deus vai te entregar um galardão ou te dar uma recompensa dessas bênçãos eternas, se você não é fiel nessas aqui da terra? Quer ver uma coisa? Quantos querem no dia do tribunal de Cristo receber galardão? Já pensou nisso? Eu também quero. Agora a pergunta é, Deus só vai te dar o galardão se Ele perceber que você é fiel na administração. Ou seja, pastor, mas eu sou fiel na administração. Deus te deu uma vida humana, Deus te deu uma família, Deus te deu filhos, Deus te deu saúde,
Deus te deu inteligência, Deus te deu dons, talentos, Deus te deu o tempo, Deus te deu oportunidades, sim ou não? E Deus te deu meios e te deu recursos. Tudo isso que eu falei aqui e muito mais que eu também não citei, mas que vocês podem trazer à lembrança. Como é que você administra tudo isso? Será que Deus olha para você e fala assim: meu servo, você é fiel no pouco. Eu vejo que você é fiel no pouco. Pois se você for fiel no pouco, nessas coisas da terra, Deus vai te confiar coisas maiores por ocasião da sua vinda. Agora, se você não for fiel, se você administra como quem usurpa, se você administra como se você fosse o proprietário, como se você fosse o dono, se você administra como se Deus não tivesse nada a ver com isso, como se tudo que você possui fosse fruto do seu próprio braço, então você é infiel, você está a usurpar aquilo que não é seu. Entenda que o seu tempo, que o seu dinheiro, que a sua vida, que a sua saúde, que a sua família, que a sua casa e tudo o que você tem não é seu, é de Deus. Então você tem que administrar de maneira correta esses bens. Atenta para a sua família. Tem irmãos que são muito bons para ofertar, mas são ruins para ajudar a própria família. Bom para ofertar, porque ofertar traz um tipo de status no meio das pessoas. Todo mundo sabe que eu vou lá ofertar. E quem sabe eu ofertando para Deus, Deus me dá do outro lado lá. Mas na hora de ajudar uma pessoa da família, às vezes, o pai, a mãe, que sejam, aí não, é omisso. Coração ruim. Então você não está administrando bem. Tem marido que na hora de comprar uma calcinha para a esposa, pensa numa tribulação. Não, a tribulação. Porque a esposa tem que pedir. E aí o marido dá, mas dá reclamando, dá murmurando. E tem que ser essa. Não pode ser uma mais barata. Não administra bem, porque ele se sente o proprietário, não sabe que o seu dinheiro é da família. É para os filhos, para a esposa. Não existe meu e teu nessa relação. Todo casamento que tem meu e teu, dá em divórcio. Como diz aquela piada, né? Uma piada, né? Começa meu bem para cá, meu bem para lá, termina meus bens para cá, meus bens para lá. Então não pode haver isso. Tem que administrar para Deus. Aí você talvez, um outro exemplo nesse sentido, você pega os seus recursos, administra bem internamente no seu lar, compra casa, compra carro, e carro não é barato, a gente faz cada carnê. Eu mesmo já fiz uns tantos. Carnezão, 48 meses, 60 meses, parcela alta, você paga para andar no carro, que bom, que maravilha. Glória a Deus. Isso também é administração, você tem direito, você tem necessidade, inclusive, de um carro, conduzir sua família, ir ao trabalho, voltar, fazer isso, aquilo outro. Mas quando você pensa, se é que pensa, na causa material de Deus, eu falo causa material porque o reino de Deus é espiritual. Mas para nós podermos estar aqui, existe uma parte material, não existe? Ou não existe? Aí você nem se lembra da sua oferta no mês, não lembra. Então você é um mau administrador, você é infiel. Os irmãos percebem que eu estou colocando tudo aqui numa medida. Os irmãos entendem? Eu não estou aqui pregando que você deve trazer o dinheiro para a igreja. Estou dizendo que você tem que administrar com seus filhos, com sua esposa, com a sua vida, com a sua família, com seus parentes, com o órfão, com a viúva, com o pobre e também com essa causa material, que é coletiva, que é comum. Eu estou dizendo dos irmãos aqui que existe uma medida em cada aspecto da vida. Alguns são negligentes com respeito aos estudos.
Deus poderia te usar tanto, mas você não. Prefere torrar todo o seu dinheiro com qualquer coisa, com churrasco, com bebida, com festa, mas não tem coragem de pagar um curso para você fazer, para você poder melhorar, se ampliar, poder, entender mais, crescer mais, produzir mais. Ou seja, nós temos que ser bons administradores dos recursos divinos, ou que seja dos recursos humanos que Deus nos tem colocado em nossas mãos para que nós possamos administrá-los. Os irmãos estão entendendo bem? Por último, quero apresentar aqui o último ponto. Falamos sobre a existência, sobre os projetos, sobre as riquezas, e há um ponto importante que é sobre o serviço. E aí eu quero chamar a atenção de todos. Viram a página de Lucas, Lucas 16, vá para Lucas 17. Esse ministério, atenção, é o último tópico, e ele é de extremíssima importância. Esse ministério trabalha com poucas atividades, pouquíssimas. E sobretudo com pouco serviço prático. Diferentemente de outras organizações, porque as outras elas se organizam em departamentos. Aí eles criam um departamento de adolescente, de jovem, de criança, de adulto, de senhoras, de gideões. Eles criam tantos departamentos para poder distribuir os cargos, né? Aí vem o primeiro presidente, o segundo presidente, terceiro presidente, vice-presidente, tanto presidente, diretor, secretário. Faz todo um trabalho volumoso, sem qualidade, muita quantidade, pouquíssima qualidade, só para que as pessoas estejam presas dentro de, como eu posso colocar? De um sistema. Muito obrigado. Dentro de um sistema. Aí imagina só que a Rosirene não vai sair daqui nunca, porque ela é secretária da CIB. E o pior, quando ela quer sair, porque ela tem um dízimo bom, uma oferta boa, quando eu vejo que ela está saindo, que está intrínseca, não, o ano que vem vou te colocar para presidente da CIB. Aí não sai mais. Segura com cargos. Está lá o irmão a vida todinha, nunca recebeu nada. No dia que ele fala que vai sair para não perder a oferta, não, eu vou te ungir diácono. Vou te ungir presbítero. Vou te ungir pastor. Você vai sair pastor. Aí a pessoa não sai mais porque ela tem que receber aquilo. Então, aqui nesse ministério, nós entendemos que os serviços são fruto da vida. Ou seja, fatalmente, aquilo que é vivo, que é orgânico, ele vai gerar, ele vai produzir. E seja em qual for o aspecto, se é uma pessoa que fica à porta ali para receber os irmãos, isso tem que ser da vida. Se você entender que é um mero mecanismo e você tem que estar lá porque te colocaram, e você às vezes vem aborrecido, então está errado. Todo e qualquer serviço, desde os pastores, no meio dos quais eu me incluo, que são de dedicação exclusiva, até as irmãs que cuidam das crianças, os irmãos que tocam, os músicos, as irmãs que cantam, os irmãos que vigiam os carros, os que cozinham na ceia, os que cuidam dos projetos, que ajudam lá nos livros, os irmãos que ficam na porta olhando, atendendo, que lavam o banheiro, que cuida, que tem alguma responsabilidade, seja ela qual for. Se você fizer esse serviço para mim, você está fora do propósito. Se você faz para ser visto, você está fora do propósito. Existe uma maneira de você tratar a soberba do seu coração quanto ao serviço. E aqui, meus irmãos, eu vou te falar, é complicado. É complicadíssimo. Nunca usurpe esse serviço. No dia que for de você fazer qualquer coisa que seja, se você faz aborrecido, você faz constrangido, você faz contra a vontade, murmurando, pelo amor de Deus, não faça. Porque Deus não vai receber esse serviço. Pastor, como é que eu tenho que fazer então para Deus receber? Olha o texto sagrado aí. Lucas capítulo 17, versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura,
ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem e põe-te à mesa. Ele está fazendo uma pergunta. Ele não está dizendo para você fazer isso. Ele está falando assim: vocês conhecem alguém que tem um servo lá na lavoura? E quando esse servo vem da lavoura, vocês conhecem alguém que diz assim para esse servo: vem cá, servo, senta aqui à mesa, vamos jantar? Vocês conhecem alguém? Provavelmente no tempo de Cristo não houvesse isso. Hoje ainda existe. Mas talvez no tempo de Cristo, em razão da compreensão que se tinha acerca do serviço, sobretudo o serviço escravo, que na época havia. Então, essa pergunta, certamente, naquele tempo que foi feita, sugeria uma resposta: não conheço ninguém que faça isso. Como é que eu sei disso? Os versículos restantes. Versículo 8. E que antes não lhe diga, ou seja, ao contrário disso, o que se costuma dizer? Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Ou seja, o escravo ou o servo chega do campo, o que o Senhor diz? Vai arrumar minha mesa, que eu vou comer e beber, você vai ficar ali à minha disposição, me servindo em volta da mesa, depois que eu comer, aí sim você vai lá, come e bebe. Eu disse que no tempo de Cristo era assim, em razão da visão. Se bem que hoje em dia tem muita gente que ainda faz isso hoje. Com o empregado doméstico, com a diarista, com a pessoa que capina o quintal. O que não é muito adequado. Mas aqui Jesus não quer falar sobre o patrão, ele quer falar sobre o servo. Aí ele continua dizendo no versículo 9. Porventura terá de agradecer ao servo. A pergunta é: esse senhor, esse patrão, no final de tudo, terá que dizer ao servo: muito obrigado? Olha que ele está dizendo uma verdade dentro de um contexto histórico. Naquele tempo em que se não compreendia, humanamente falando, essas relações trabalhistas. A pergunta é: o senhor, patrão, terá que chegar para o empregado e fazer muito obrigado? Certamente não, porque o outro é o quê? É servo. Você já entendeu o que é ser um servo? Quem já entendeu o que é ser um servo? Talvez nós não tenhamos entendido. Todo mundo vai dizer que entendeu, mas talvez você não entendeu. Quer ver porque não entendeu? Está aqui, ó. Versículo 10. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei. Atenção, assim também vós, depois que você, servo, fizer tudo que tiver sido ordenado para você fazer, o que você tem que dizer? Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Olha esse coração, ele não é soberbo, ou é soberbo? Esse coração que é soberbo? Pastor, mas como é que é a história? Eu não estou entendendo, o que eu tenho que dizer mesmo? Sou um servo inútil. Gil, já imaginou? Eu sou um servo inútil. Mas por que se acha inútil? Não, porque eu só fiz apenas a obrigação. Não fiz nada demais. É a minha obrigação. Gilmar, olha para mim. Isso. Você está operando a máquina aí? Está operando? O Gilmar é um servo? Se o Gilmar é um servo, estou perguntando para a igreja. Está operando a máquina, está ali em pé. Eu estou em pé, ele está em pé. Todos estão sentados, então nós dois estamos servindo vocês todos aqui. Sim ou não? Aí quando acabar, e aí, Gilmar? Estou triste. O que foi? Sou um servo inútil. O que é isso, varão? Você estava ali a manhã toda filmando em pé. Eu só fiz apenas o meu dever. Poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais. Mas eu ainda estou restrito à obrigação. Olha, ele entende que o que ele faz é apenas o dever. Poxa, eu queria fazer mais que o meu dever. Então eu estou me sentindo inútil diante disso.
E por que ele fez apenas o dever? Ou por que ele fez o dever? A obrigação de estar ali. Aí eu pergunto, Gilmar, tem obrigação de estar ali? Respondam-me. Não tem obrigação. Por que o texto está dizendo, fiz apenas o meu dever? O que devia ser feito. Ele tem obrigação de estar ali? Tá, e o texto diz o quê? Somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aí eu vou dizer para os irmãos que ele não tem obrigação de estar ali. Como eu também não tenho obrigação de estar aqui. E nem ninguém em qualquer outro lugar, do ponto de vista humano. Em relação a mim, ele não tem que estar ali, porque ele não é meu empregado. Em relação a vocês, eu não deveria estar aqui, por obrigação, porque eu não sou o vosso empregado. Sim ou não? Em relação a todos nós, o Paulo não deveria estar lá àquela porta, porque não é nosso empregado. Mas eu pergunto, e em relação a Deus, que deu ao Gilmar a capacidade de operar aquela máquina, ele tem o dever? Tem. Em relação a Deus, sim. Porque ele é criatura, porque ele é filho, porque ele é servo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus naquele grande dia. Então, quando você fizer algo, seja operar uma máquina, seja tocar um violão, um instrumento, cantar uma canção, olhar os carros, cozinhar, lavar a louça, seja o que for, não importa. Quando na ceia a gente fala, irmãos, os irmãos estão precisando de 4 voluntários para lavar as louças. Você tem o dever diante de Deus de fazê-lo. Todos têm o dever de fazê-lo diante de Deus. Sinta-se a partir de hoje devedor. Porque lembra que o apóstolo Paulo disse, eu sou o devedor a gregos e a bárbaros quanto à pregação do evangelho. Por que isso? Porque ele era funcionário dos gregos e dos bárbaros? Porque os bárbaros e gregos iriam cobrar dele? Não, é porque Deus conduziu a vida de Paulo desde o nascimento para que ele tivesse tudo o que naquele momento ele tinha, para que ele fosse um dispenseiro. Eu simplesmente não posso me recusar a alimentar a igreja e ensinar a igreja. Eu não posso. Eu tenho a obrigação diante de Deus de estar aqui e fazê-lo com amor e com fidelidade. Os irmãos entendem isso? Então, temos que tratar o nosso coração também com respeito ao serviço. E eu sou bastante claro e absoluto naquilo que eu digo. Faça sempre com amor para o Senhor. Se você fizer com amor para o Senhor, você fará com amor para o irmão. Lembre-se que você serve a Deus quando você serve aos homens. Não existe serviço a Deus que não seja serviço aos homens. Entenda, serviço aos homens não quero dizer servir o homem, como se você fosse servo do homem. Não, é que tudo que você faz para Deus, só é possível quando você faz isso passando pela necessidade do outro. Porque o outro precisa da sua palavra, ele precisa da sua ajuda, ele precisa da sua mão, ele precisa do seu talento, ele precisa da sua casa, ele precisa do seu carro, ele precisa de você. Porque é muito simples falar, eu sirvo a Deus. E o que você faz para Deus? Não, eu sirvo a Deus. E cadê Deus? Alguém já viu Deus aqui? Cadê Deus? Onde é que Ele está? Onde é que Deus está, irmãos? Deus está em cada um de nós. Está lá em Mateus capítulo 25, a partir do 31. Que o Senhor naquele dia dirá, vinde benditos do meu Pai, possui um reino por herança que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas Senhor, por que esse reino nos pertence? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, você me vestiste, estive enfermo, me visitaste. Mas Senhor, nós não lembramos de ter feito isso ao Senhor. Quando vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Estou tomando esse texto por princípio.
Não do ponto de vista escatológico, mas enquanto princípio. Qual é o princípio? Quando você faz a alguém, faz a Deus. Quando você faz a um irmão, a uma pessoa, você faz a Jesus Cristo. Não é possível fazer qualquer coisa para Cristo que não passe por alguém, um de seus irmãos. Esse é o princípio fundamental, a despeito de qualquer entendimento escatológico do texto. O escatológico tem um segundo plano, porque o plano do escatológico, do futuro, do julgamento das nações, passa por isso. Porque você me deu de comer quando deu de comer a meu irmão, ou você não me deu de comer quando deixou de assistir seu irmão. Então esse é o ponto, esse é o cerne, é a ideia, é o princípio que norteia o aspecto escatológico de Mateus capítulo 25, na parte das nações. Então, que fique aqui para os irmãos essa mensagem, que o problema do homem, o problema da queda, chama-se soberba da vida, que começou em Lúcifer, passou pelo homem. Que o problema do pecado é a soberba da vida. Fica isso para os irmãos. Pastor, mas não são vários os pecados ou só tem esse? Não, este é o pecado que existe como substância em todos os pecados. Qualquer ação, pensamento, palavra, atitude que você realiza, tendo por princípio a soberba da vida, é pecado. Pode ser uma oração que você faz, pode ser um jejum que você pratica, pode ser um evangelismo que você realiza. Se ele faz pela soberba da vida, é pecado. Aí o pecado não é só mais o que você pensava que era, agora é muita coisa. Então a esmola que você dá pode ser pecado, se no seu coração tiver a soberba da vida. Um hino que você canta para Deus pode ser pecado, se tiver no princípio da soberba da vida. Como outras coisas diferentemente, se você fizer uma festa na sua casa e der vinho para as pessoas beberem, como aconteceu em Caná da Galileia, João capítulo 2, se for feito na base da gratidão, do amor a Deus, então você glorifica a Deus com esta festa. Estranhou? Ué, mas Jesus não foi ele próprio que deu o vinho para o povo beber lá em Caná da Galileia? Ou foi eu que deu? Quem deu? Eu ou ele? Pastor, lá era suco de uva. Então tá bom. Então você pega a sua Bíblia e apaga onde está vinho e coloca o suco de uva. Inclusive não se esqueça de mudar também Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando diz não vos embriagueis de vinho, apaga o vinho e coloca não vos embriagueis com suco de uva. Não, pastor, porque aqui em Efésios é vinho, lá é suco de uva. E quem te falou isso? Quem foi que te falou isso? A soberba do seu coração, que quer ser melhor do que os outros, que se sente mais santo, mais justo do que os outros, inclusive mais santo do que Jesus, que comia e bebia entre os pecadores. Então vamos tratar essa soberba da vida e vamos praticar uma vida cristã diferente. Vamos começar aqui dentro. Comece aí dentro do seu coração. Não aceite qualquer vida cristã diferente do Espírito de Deus agindo dentro do seu coração e destruindo toda soberba, para que você se torne um servo autêntico, que ama, que perdoa, que estende a mão, que compreende, que se doa. Aí você vai expressar a Cristo. Nunca mais vão te chamar de crente. Vamos te chamar agora de cristão, porque cristão é aquele que anda e vive no mesmo espírito de Cristo. Cristo cristão. Crente, embora seja um termo correto e bíblico, porque é aquele que crer, mas já está estigmatizado como sendo um grupo de religiosos dos piores que existem na face da terra. Tá bom?